Bem-vindo ao Fisioprof, primeiro episódio de 2026. Muito feliz de estar de volta. E como prometido e já adiantado no semestre passado, no ano passado, esse ano a gente tem bastante coisa diferente para poder apresentar. Eu sou o Túlio, para quem está chegando agora, sou professor aqui na AFIA Montes Claros, no curso de fisioterapia. E sou preceptor de estágio também. E esse podcast é muito bom porque aqui a gente questiona, conecta e constrói o raciocínio em cima dos temas. Né? Qualquer tema que aparece, que Sim. der na cabeça da gente do dia, né, Mel? Isso mesmo. Olá a todos, eu me chamo Melissa, sou acadêmica da fisioterapia do 7º período da AFIA Montes Claros e estou muito feliz de estar iniciando o nosso podcast em 2026 com muitas novidades, muitas coisas novas e com um convidado especial. Hoje nós estamos contando com a presença de Maurício. Ele está aqui hoje representando você, que não é fisioterapeuta, que não é estudante de fisioterapia, que está curioso para saber um pouco mais sobre esse mundinho, não só fechadinho, mas também sobre tecnologia, informação, astronomia até. Quem sabe? E é isso. Vem com a gente aí que vocês vão se divertir bastante. Antes da gente começar com o nosso convidado especialíssimo aqui agora na frente das câmeras, queria dar alguns recados sobre o nosso curso, né, o curso de fisioterapia da AFIA Montes Claros. Queria dizer que em breve estamos terminando de ajustar alguns detalhes. A gente vai começar, né, já começou o nosso laboratório de biomecânica, o NETUM. No semestre passado, a gente começou junto com o projeto de iniciação científica e esse ano a gente vai expandir, né, as nossas atividades no laboratório. Em breve eu vou trazer mais detalhes, né, a gente precisa alinhar algumas coisas, mas é um laboratório de movimento humano, né, de estudo do movimento humano, visando a eficiência do movimento. Então, conseguir o máximo de performance possível, né, de maneira segura, de maneira que você consiga viver sem dor, né, ou se adaptar às limitações que todos temos. E em breve vai vir mais detalhe. A fisioterapia, nesse semestre, está com vários projetos de extensão, que nós vamos falar aqui ao longo dos episódios. E já temos marcado, pode reservar o espaço aí, já colocar na agenda. Em abril, vamos ter um seminário de fisioterapia neurológica. Ainda está a definir alguns, né, palestrante, o tema, mas já está marcado, pode deixar espaço guardado aí. E em maio, vamos ter uma palestra sobre fisioterapia manipulativa no esporte. O tema da palestra, manipulação articular no atleta, evidência, segurança e performance, com Marlos Alex Santos Júnior. Marlos Alex Santos Júnior. Vai ser no dia 15 de maio desse ano, aqui na AFIA Montes Claros. Então, vamos começar? Maurício, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E você está aqui se representando, como a Mel falou, a população, né? População não fisioterapeuta, que seja paciente ou não paciente. Qual que é a sua visão de fisioterapia? O que você sabe sobre fisioterapia? Olá, professor Túlio, Mel.
Antes de falar, eu gostaria de agradecer, dizer que para mim é uma honra estar aqui no Fisioprof, esse podcast aí que a gente já ama, né? A gente acompanha desde sempre. E, assim, falar que a fisioterapia, ela é uma área muito ampla, né? Uma área que ela talvez não só tenha ali a questão da saúde, né? Do tratamento, da reabilitação, mas também, na minha visão de leigo, ela trata do movimento do corpo humano, né? Que vai para além da simples reabilitação. Então, tem muitas curiosidades e gostaria de parabenizar também pelo podcast. Gostaria de parabenizar a AFIA também, né, por estar proporcionando e contribuindo. A AFIA, que é essa potência, né, de esses cérebros que a gente tem aqui no nossa região, no norte de Minas, essa potência que é a AFIA, e trazendo esse conhecimento científico através do podcast. Então, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, o que é fisioterapia de fato? Como nasceu a fisioterapia? Eu sei que desde os primórdios as pessoas devem estudar, né, o corpo humano. A gente pode, por exemplo, pensar lá na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos, onde começou. Provavelmente havia ali fisioterapeutas para potencializar os atletas. Performance, né? A performance dos atletas. Talvez lembrar lá da época do Coliseu, os gladiadores, provavelmente existiam profissionais ali que tratavam dessas pessoas, mas o nome fisioterapia é mais recente, então gostaria de saber como que surgiu a fisioterapia moderna, digamos assim. Essa foi uma pergunta interessante. Eu acho que a gente ainda não falou sobre a história da fisioterapia. Não falamos. Muito bom. Engraçado, coincidentemente, eu vou dar aula sobre isso hoje, daqui a pouco. O pessoal do quinto período. Mas, assim, não vou lembrar de cabeça, né, datas, essas coisas, mas fisioterapia como profissão aqui no Brasil, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Sim. Segunda, Primeira Guerra Mundial, não estou me lembrando bem. Uhum. Mas ela surgiu num contexto de guerra para cuidar dos ferimentos dos feridos de guerra. E a partir daí, ela foi ganhando espaço, né? Ela passou daí, né, do cuidado com os soldados, para cuidados com as sequelas neurológicas da poliomielite, né? Tivemos uma epidemia de poliomielite há bastante tempo aí. Sim. Então a fisioterapia começou, né, cuidando da reabilitação dessas pessoas. Depois de um tempo, a partir de novos estudos no mundo, a fisioterapia começou a ser mais enxergar a disfunção articular, né? E dessa disfunção articular, surgiram técnicas, algumas já existiam, Sim. né? Mas técnicas como osteopatia, né, que faz a manipulação ali das vértebras. Sim. E de outras partes do corpo, quiropraxia, né? Temos Maitland, que trabalha com, né, que é outra técnica que trabalha com isso, Kaltenborn, tem várias técnicas. E na transição, né, do século, no ano 2000, a fisioterapia ela passou a ter uma visão um pouco mais global do ser humano, né, sem focar em articulações. Mas antes disso, né, antes de ser formalizado como uma profissão,
Já existia, né? Só que não tinha um nome, não era formalizado. Qualquer técnica de massagem, né, de certa forma é fisioterapia. Sim. Então, a medicina chinesa, que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, a medicina chinesa tem 5.000 anos. Né? Eles têm massagens. Né? O shiatsu, por exemplo, o tuiná. Tem o duin, né? Que é o duin japonês. Mas tem várias técnicas que já utilizavam dos conhecimentos que hoje a fisioterapia utiliza. Então, o conhecimento da fisioterapia é muito antigo, desde antes da gente ter o conhecimento sobre anatomia, fisiologia que a gente tem hoje. Né? Mas como profissão é muito recente. Né? A gente foi, como é que se diz? Oficializado em 69, se eu não me engano. Então temos aí pouco mais de 50 anos de profissão oficial, regulamentada, é a palavra que eu queria. Isso. Mas você fugiu da minha pergunta. Qual que é a sua visão? Entendeu? É isso que eu queria saber. O que você pensa sobre fisioterapia? Eu te respondi primeiro. Sim. A resposta é muito bacana. E agora, trazendo um pouco da minha visão assim, particular, eu até comentei com você, quando eu era jovem, eu praticava um esporte, hoje é esporte, né? Na época não era, um esporte chamado break dance. E esse esporte tem uma particularidade que ele é um estilo livre, apesar de ele ter os passos próprios dele, né, básicos, ele tem como premissa você trazer de todos os segmentos movimentos para dentro do break. Então, por exemplo, você pode pegar um movimento de arte marcial e trazer para dentro do break, você pode pegar um movimento de balé e trazer, você pode pegar um movimento talvez de ginástica olímpica, e o que vale é assim, quanto maior o grau de dificuldade do movimento, mais ele vale, né? Mais ele é impressionante ali. E dessa forma, eu sempre fui apaixonado pelo movimento do corpo humano, por saber como o corpo pega impulso, como o corpo acha o ponto de equilíbrio, como o corpo se movimenta de uma forma mais leve, mais bonita, mais aquele movimento mais perfeccionista, né? Da dança, a postura. Então, na minha visão, eu imagino a fisioterapia dessa forma. É uma ciência que, para reabilitar e para tratar as doenças, ela compreende o quão é necessário que o movimento seja perfeito e seja digamos assim, ter uma sincronia muscular correta para aquele movimento acontecer, né? Então, assim, essa é a visão que eu tenho da fisioterapia. Seria a ciência que cuida do movimento do corpo. A sua resposta me fez lembrar de uma coisa. Eu acho que no primeiro episódio, o Túlio me perguntou o que eu achava. Se a fisioterapia era uma ciência, uma arte ou uma técnica. Não sei se você lembra dessa pergunta. E você falando aí, me veio a sua resposta nessa pergunta. Você conseguiu juntar tudo. A arte do movimento, da dança, incluído na ciência do corpo humano, da técnica, da precisão do movimento. Eu consegui enxergar direitinho. Bacana. Muito, muito bacana. Eu acho que inclusive, eu acho que o b-boy ou a b-girl, que é o chamado, a pessoa que pratica o breakdance, se ela buscar conhecimento de fisioterapia, provavelmente ela vai evoluir muito mais rápido do que talvez quem não tenha, né? Porque vai muito disso aí. O Michael Jackson incorporava muita coisa do break, não incorporava? Inclusive, o Michael Jackson, ele é uma das inspirações do break de hoje, né? O break moderno que surgiu naquela época ali. Então, os passos ali do James Brown, do Michael Jackson. Que bacana! São a essência ali do break dance que surgiu
naquele contexto ali dos guetos americanos daquela época ali, do fim dos anos 70, sabe? E ganhou o mundo através dos cinemas e assim, tem também uma questão política e de ativismo, né, muito forte dentro da cultura, mas ela nasceu ali nesse cenário aí de Michael Jackson, James Brown, de gangues de rua que dançavam, sabe? Queriam o estilo, né? Um estilo totalmente isso é um diferente. estilo de rua, né? É um estilo assim, é um freestyle que a gente fala, é um estilo que inspirado no basquete, nas artes marciais, sabe, nos passos de dança de quem vivia ali nos guetos, com uma forte raiz negra, né, e latina. Então, o breakdance é uma paixão, assim, sabe? É um negócio muito bacana. Legal. Para responder sua pergunta, antes, só uma outra parte, não deixa eu esquecer, tá? A gente voltar na pergunta. Não sei se você já assistiu o Maluco no Pedaço. Sim, bastante. The Prince of Bel-Air, alguma coisa assim. O Will Smith naquele seriado, ele representava muito esse estilo. Sim. Né? E aquele jeito cambaleante de andar e largado. Total. Aquela forma de andar é a forma mais natural e eficiente do ponto de vista energético e biomecânico que tem. Nossa, que bacana, que interessante. Porque a gente está usando a musculatura toda para amortecer, né, as forças que chegam nas articulações. Sim. E você está andando de uma maneira relaxada, né, que o seu corpo te permite fazer aquilo. Então, assim, a cultura moldou essa forma de andar ereto e tal, mas se a gente for pegar a forma natural e mais eficiente de andar, é aquele jeito. Né? Aquele andar dançante, digamos assim, né? Exatamente. A ginga, que bacana, hein? Inclusive, o breakdance, ele talvez ele seja tão apaixonante por isso, por executar movimentos que talvez as pessoas achem impossível. Então, assim, todo ano surgem novos movimentos que até então todo mundo achava que era impossível. E aí, um exemplo, tem um movimento que chama Moinho de Vento, né, que é um movimento conhecido. O Moinho de Vento ele começou com as costas, aí depois ele subiu para os ombros, ele passou para a cabeça, que é um movimento que a pessoa fica o tempo todo girando em volta ali de um eixo do próprio corpo. E assim, todo ano o grau de dificuldade dela aumenta. Daqui uns dias já tem, por exemplo, a bananeira, né? Que foi, por exemplo, o primeiro movimento, o cara plantava uma bananeira com as mãos. Aí no outro ano já aparecia o cara plantando a bananeira com as costas das mãos. Aí no outro ano já aparecia o cara plantando a bananeira com a ponta do cotovelo. Nossa. Entendeu? E o negócio vai só aumentando assim, o grau de dificuldade. E é um enigma, talvez, que a fisioterapia tenha a resposta, assim, como fazer esse movimento acontecer, qual parte, qual músculo que eu preciso tensionar, qual vértebra que eu preciso alongar para eu conseguir essa resistência, essa elasticidade, né? Para chegar no movimento. Pois a sua resposta me surpreendeu, sabe? Quando eu te perguntei qual que é a sua visão da fisioterapia. Eu achei que você ia me falar reabilitação, depois que a gente machuca, vai no médico, o médico indica fisioterapia. Não esperava que você fosse trazer essa resposta. E você me deu um prato, assim, para poder falar, né, que a minha visão é um pouco... Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais ampliada, até por causa da minha proximidade com a educação física. Sim. Né, que eu gosto do movimento. Tem gente que gosta da lesão, sabe, da reabilitação, né, do trauma ali. Sim.
Eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho que eu tenho um pouco medo do trauma, sabe? Eu gosto do movimento natural, vamos dizer assim. Não sei se eu posso dizer assim, mas enfim, um movimento normal que a gente considera. Antes de entrar, né, de responder mesmo sua pergunta, uma coisa que eu estava conversando com a Mel aqui antes da gente entrar. Sim. Eu acho engraçado que muito do podcast aqui aconteceu antes, mas... Essa é a magia. E vamos trazer para cá agora. Existe meio que um impasse dentro da fisioterapia. Isso tem muito tempo, mas muito tempo. Que o corpo humano é ou não é uma máquina? Né? A resposta é muito simples. O corpo humano não é uma máquina. O ser humano é um organismo biológico, sim, né, que responde a estímulos, cresce, né, desenvolve, envelhece e se adapta. Capacidade de adaptação enorme. Sim. Como eu já disse aqui algumas vezes, não foi uma só, enorme, mas não é infinita. Então, desse ponto de vista, o corpo humano é muito diferente do máquina, mas muito diferente, não pode ser comparado. Mas de outro ponto de vista, do ponto de vista físico, mecânico, o corpo humano tem massa. Qualquer objeto com massa no planeta Terra é influenciado pela gravidade. A gravidade sempre puxa para baixo, né? Querendo ou não. E a interação entre as articulações, os músculos e tal, são eventos físicos. Então, existem limites para o corpo humano, assim como existem limites para a máquina. Tem coisas que a gente faz muito bem e que a máquina nunca vai copiar. Por exemplo, a capacidade de raciocínio do ser humano, né? A capacidade de processamento de informações do cérebro humano é infinitamente, não sei se infinitamente porque está avançando muito, mas é muito maior do que de qualquer inteligência artificial. Por outro lado, a capacidade de armazenamento de informação de inteligência artificial é muito maior do que o cérebro humano. Então, eu acho que essa briga de ser humano é uma máquina, o corpo humano é uma máquina ou não, eu acho que já passamos dessa fase. Vamos relativizar as coisas. Tem algumas partes do corpo humano que se comporta sim como uma máquina e tem outras partes que não, que ele nunca vai ser igual a uma máquina. Né? Não é e nunca vai ser. E aí, quando a gente fala de movimento, e você falou algumas coisas aí, o seu corpo humano, né, o seu cérebro, principalmente, ele sempre busca o equilíbrio. Para que equilíbrio? Porque senão você vai cair. Né? E ele faz isso como se fosse um processador. Sabe robô? Aqueles robôs de câmera que você... Né, não cai, aquelas câmeras que o pessoal gosta de falar nas redes sociais. Sim. É que é um giroscópio. Né? O giroscópio não vai. Você tem um giroscópio interno, seu cérebro tem um giroscópio, né, que são os aparelhos vestibulares e a visão. E tem sensores, né, que são os proprioceptores na articulação dos músculos que detectam aceleração, assim como, né, esses robôs e tal. Então, quando você faz o movimento e você desequilibra o seu centro de gravidade para fora da sua base de apoio, o seu cérebro automaticamente vai recrutar uma musculatura que vai contrair e vai te trazer para dentro desse centro de gravidade. Né? Porque senão você vai cair. E o seu corpo tenta não cair. Qual que é o segredo? Quanto mais treinada ou quanto melhor em termos de eficiência, né, for a sua musculatura
que é responsável por estabilizar esse centro de gravidade, melhor vai ser a sua resposta a fazer. Enfim, melhor vai ser a sua resposta em movimentos que desafiam a gravidade. Isso, a performance na dança, por exemplo. Inclusive, Exatamente. acho que essa é a grande busca de quem pratica o breakdance. É uma eterna busca por qual músculo recrutar para ficar equilibrado da forma mais inusitada possível. Mas aí, Maurício, o que eu acho interessante, e é bem, né, o que a Mel falou, arte. Muita gente, se não a grande maioria das pessoas que dançam, elas vão descobrir intuitivamente quais músculos que elas vão recrutar para poder fazer aquele movimento. E muitas vezes, aí infelizmente, é às custas de queda, sabe, de lesão, de estiramentos. Totalmente. E nesse ponto, a fisioterapia pode ajudar, né? Porque ela vai identificar o movimento. Você vai virar para mim, por exemplo, eu falo assim, eu quero fazer um movimento, sei lá, ficar em cima de uma mão, abrir as pernas. Ali dá para a gente identificar, né, naquele movimento, como é que está a distribuição da massa, né, do corpo, onde que a gravidade está atuando, quais são as forças que estão atuando externas, né, qual que é a sua base de apoio, e a partir dali a gente consegue mapear quais as musculaturas que precisam atuar. Ser ativadas, né? Atuar. Aí isso é tudo preditivo, né? A gente pega isso com base em um modelo ótimo do corpo humano, né? Como se fosse um modelo genérico. Aí depois nós vamos pegar esse modelo genérico e vamos passar para você. Ó, esse modelo genérico aqui está me mostrando que essa musculatura vai estabilizar. Mas no seu caso específico, essa musculatura aqui não é tão bem desenvolvida, né? Ou então você tem uma perna um pouco mais curta, né? Você tem o fêmur um pouco mais curto do que o modelo que eu tinha pensado, então eu preciso adaptar, né, aquele modelo para você. E nesse ponto, a fisioterapia ela é muito personalizada. Sim. Existe uma regra, porque sem ter uma regra, sem ter um parâmetro, a gente não consegue saber o que está certo e o que está errado. Sim. Mas é um parâmetro, né? Isso não significa que tem que ser exatamente daquele jeito. Então, nesse sentido, a fisioterapia consegue ajudar muito, né, no desenvolvimento da performance, no desenvolvimento de novos passos e até na velocidade de aquisição de uma habilidade. Sim. Totalmente. Aqui, né, nesse espaço, né, nessa parte de aquisição da habilidade, a gente encosta na educação física. Sim. E começam as brigas. Imagina. Isso aqui é minha área, isso aqui é... Mas não é, gente. O professor de educação física, como dança, é ele que entende, né? É ele que vai entender da expressão que um movimento está trazendo, né? Como é que é a melhor forma de executar e tal. Né? Até qual musculatura você vai usar para executar, é o professor de educação física que vai saber. Sim. Onde que a gente entra? A gente entra para garantir que aquela musculatura vai ser mesmo recrutada. Mas existem as disfunções. E a disfunção, todos temos. Todos. Todo mundo. Ainda mais hoje em dia, né? Vida corrida, né? Carro para baixo para cima, por exemplo. Então, todo mundo tem. A gente convive com essas disfunções. E quando que essas disfunções podem atrapalhar a gente? Quando a gente vai para algum movimento, ou um esporte, ou uma dança, ou
um lazer, Uhum. que você precisaria daquela musculatura eficiente e ela não está por causa do seu estilo de vida. E aí que entra a adaptação. E aí que entra a adaptação. Vou dar um exemplo de uma adaptação muito comum que acontece. Tem a musculatura abdominal, Sim. né? Todo mundo conhece a musculatura abdominal. A função dos músculos abdominais é estabilizar a coluna lombar. É muito mais do que fazer o movimento de flexão, né? Aquele abdominal que a gente conhece. Sim. Então, a função mecânica de estabilizar a coluna lombar. Só que por causa a gente passa muito tempo sentado, a gente passa muito tempo dirigindo, e essa posição sentado faz com que um outro músculo, o iliopsoas, que faz a flexão do quadril, né, ele que faz dobrar a perna, né, quando você levanta a perna, levantar o joelho, por exemplo, Sim. o iliopsoas ele vai ficar numa posição de vantagem, né, e ele fica mais ativado. E o seu cérebro consegue contrair ele mais facilmente, gastando menos energia do que não faria para contrair os abdominais. Sim. E aí, o iliopsoas Sim. acaba tomando a função estabilizadora dos abdominais. Qual que é o problema disso? Ele faz muito mais força. E a força dele é muito mais pontual, muito mais localizada. E na hora que você precisa da musculatura abdominal e que a substituição não serve, você não consegue usar os abdominais. Você acaba usando ele. Sim. E é a hora que acontece uma dor nas costas esporádica, é a hora que atrapalha um passo. Uhum. O cérebro humano ele é tão, digamos assim, perfeccionista que ele busca até mesmo um músculo que não seria o músculo que teria aquela função Uhum. por ele estar no momento ali, né, mais De digamos fraqueza assim, suponhamos que o cérebro ele busca minimizar o gasto de energia do corpo, né? Então se ele está vendo ali que Uhum. E a funcionalidade também, eu diria. A funcionalidade. Sim. Ele quer que a gente Esse é o ponto. funcione da forma errada, né? Da forma não correta, dos músculos certos, mas que a gente não pare. Sim. Ele prioriza a sua funcionalidade, mesmo que para isso ele precisa gastar mais energia, Uhum. né? E ele prejudique as articulações, prejudica os tecidos para salvar a sua função. Sim. Isso. Inclusive no breakdance tem casos, muitos casos, aliás, de pessoas com deficiência que elas acabam em determinados movimentos sendo muito melhores do que uma pessoa Sim. que não tem deficiência nenhuma, Com certeza. por causa dessa essa adaptabilidade, né, que o cérebro proporciona. Tem um rapaz mesmo que ele tem uma deficiência que assim, da cintura para baixo ele tem as pernas um pouco são pernas finas, isso aí devido a alguma condição que ele teve, porém a parte da cintura para cima dele desenvolveu bem mais, sabe? De forma que ele faz movimentos em cima dos braços que uma pessoa com corpo normal jamais faria, assim. É impressionante, assim, a forma como o cérebro e o corpo se adaptam, né, para suprir certas deficiências ali. Uhum. É porque a gente, né, nós seres humanos, a gente inventa muita coisa, né? Então, ao mesmo tempo que você passa 8 horas por dia sentado no escritório digitando no computador, chega no final de semana você quer jogar futebol, jogar vôlei, alguma coisa assim. Então são duas atividades completamente diferentes. Sim. E para o mesmo corpo. no mesmo corpo. Aí o seu cérebro fica naquela, para qual eu vou me adaptar?
sabe? Ou eu me adapto para poder ficar sentado durante 8 horas, ou eu me adapto para poder atender a demanda do final de semana. Como a demanda de ficar sentado 8 horas é muito maior, ele vai se adaptar, né, e colocar, né, todas as estruturas numa condição mais eficiente para te manter sentado. E na hora que você vai, né, na hora que você precisa de mais mobilidade... Na prática, né? Não tem. Isso é interessante. Verdade. Professor, uma curiosidade que eu tenho. O senhor, além de professor de fisioterapia, né, o senhor também, se eu não me engano, é neurocientista. Então, o senhor foi buscar respostas e conhecimento nas áreas do cérebro. E eu já ouvi alguém dizer que o cérebro ele é o objeto mais complexo do universo. Até então, foi descoberto assim, fala um pouquinho para a gente desse elo, né, entre a fisioterapia e o cérebro, e aproveitando o gancho aqui que a gente já está falando, né, dessas adaptações aí do cérebro. Dentro da fisioterapia, tem a área, né, da neurologia ou da neurofuncional, que ela estuda, né, principalmente as disfunções ou as lesões, né, causadas por alterações no cérebro. Então, quando você pega doenças neurológicas, o AVC, o AVE, doença de Parkinson, são tudo alterações que dão no cérebro. E o papel do fisioterapeuta é cuidar do movimento que vai ser alterado por essa disfunção no cérebro. E quando a gente vai para neurociências, eu não fazia ideia disso antes de entrar, a gente fala de mente. Sabe? É muito mais específico, entendeu? Do que a neurologia. A neurologia é uma grande área, mas quando você fala de neurociência, está falando da mente. Não só, né, porque... Do estudo do cérebro em si. Não só do cérebro fisicamente, mas... Exatamente, mas assim, como que você executa o movimento? Entendeu? Na fisioterapia, e em outras áreas também, né? Educação física, enfim, tem várias outras áreas que estudam isso. Sim. Como você executa a própria medicina, né? Então vai ter ativação de áreas motoras e tal, não sei o que. Mas de onde vem esse movimento? De onde surgiu a ideia desse movimento? Para que você quer movimentar? Tem um ditado que fala que é a necessidade que faz o sapo pular. Já viu isso? Sim, sim. A gente não deveria, enquanto organismos, né, nos movimentar sem necessidade. Mas movimentamos. Então, de onde que vem essa ideia de querer sair do lugar? O que te faz querer sair do lugar? O que te faz movimentar? Esse é o objeto de estudo das neurociências. E não só esse, mas ela estuda esse lugar de onde vem essa pergunta. Nossa, muito profundo, né? Bacana. E por que eu fui para neurociências? Porque eu sou um curioso irremediável. Fiz a fisioterapia. Acho que eu já contei aqui também. Eu queria fazer educação física, mas eu fui para fisioterapia porque ela me atendia o objetivo. Acabei me apaixonando. Não trocaria hoje. Gosto muito da educação física, tanto que eu frequento a educação física sempre que eu posso. Mas fui para a educação física para ter o ponto de vista da educação física. Aí depois eu fiz a engenharia para eu ter o ponto de vista da engenharia sobre o movimento. E depois eu fui para neurociências, ter o ponto de vista da mente, sabe?
Como é que você planeja esse movimento? De onde que ele vem? E aí que nós temos uma variedade de correntes que causa uma rixa mais ou menos igual aquela que a gente estava falando no início, né, de corpo humano. Não, a máquina não é. Sabe? E os dois não se conversam. Sim. Mas aí existe uma divergência nisso aí. O que é o movimento humano? Tem gente que fala que o movimento humano é a expressão do ser humano e tal, e ele não tem que ser abordado dentro de leis rigorosas e tal. Existem outras vertentes que falam que o movimento humano segue, né, igual como eu falei antes, segue princípios rígidos da mecânica. Sim. E que a adaptabilidade e a variabilidade do movimento humano não significa a variabilidade das leis mecânicas, mas sim a adaptabilidade do corpo a essas leis. Outros que falam que o movimento é a expressão da cultura, enfim, várias vertentes. E eu fui buscar, né, aí, nessa bagunça, por que a gente movimenta e como que a gente movimenta. Por que na hora que você vai, né, pentear o cabelo, você usa o músculo trapézio ao invés do músculo deltoide? Que são dois músculos que fazem funções sinérgicas, né? São funções semelhantes, mas não iguais. De forma que você, em determinada amplitude, em determinado movimento, o deltoide vai ser mais eficiente e em outra parte do movimento, o trapézio vai ser mais eficiente. Sim. E aí falando de padrão. Mas no seu caso, qual que é a angulação que o deltoide é mais eficiente? Até qual angulação o deltoide é mais eficiente? E aí a gente volta para igual você falou, o olhar individual, né? Da sua perspectiva, da sua necessidade, da sua demanda. Aí, isso mesmo. Exatamente isso. E assim, como é que seu cérebro escolhe? Entendeu? Como é que seu cérebro escolhe qual movimento, né, qual músculo recrutar no movimento? Sim. Isso depende da sua história de vida, né, das lesões que você já teve, da força muscular. Da força muscular, se você pratica atividade física, atividade X, Y, Z, qual atividade. Isso depende de um padrão cultural, né? Tem culturas que priorizam determinados movimentos em cima de outros, tem culturas que né, talvez abominam alguns movimentos que outras não. Depende do seu estado emocional. Né? Porque se você estiver preocupado, muito tenso, todo mundo já sentiu isso, né? Você está muito preocupado, o trapézio aqui não fica tenso. Né? Então, depende da pessoa, depende do estado dela no momento, depende de um monte de coisa. E a gente tem que avaliar se o movimento é eficiente para você, qual a consequência desse movimento, né? Se ele vai te provocar ou pode te provocar algum mal, em termos de lesão, e minimizar dentro do possível ou eliminar esse risco de lesão. Você falando isso, eu me lembrei de dois casos. O primeiro foi da lesão do Anderson Silva, que ele teve, ficou muito famosa, não sei se vocês lembram, da luta que ele estava tendo, e aí ele chutou a perna do outro lutador e ele acabou fraturando, quebrando a perna. Tanto é que quando ele coloca a perna no chão, que aí depois que ele percebe que ele tinha lesionado. E o outro foi que há um tempo atrás estavam querendo proibir a cabeçada na bola dos jogadores, que os jogadores não podiam mais cabecear a bola.
pelo contato da velocidade da bola, pelo contato direto, porque aí somaria várias questões. Quanto tempo ele faz isso por dia, no treino, por semana, por mês? Então, esse contato direto poderia causar alguma lesão e tudo mais. Então, esses movimentos, né? Talvez até repetitivos, porque o Anderson Silva, por estar lutando sempre, talvez ele já tenha perdido massa óssea, de tanto bater, na técnica mesmo, né? E do jogador de futebol, pela velocidade, pressão. Como é que esses movimentos repetitivos ou não podem impactar tanto no corpo, né? Na nossa... para eles, na performance, né? Como atletas profissionais, mas no geral, assim. Ele voltou depois da lesão? Não sei disso. Não lembro se ele voltou, mas se tiver voltado, provavelmente... Ali na hora o cérebro falou para ir, não. Porque fica a memória, né? A memória do trauma. Sim. E que não é simples de tratar. Porque quando você está falando de músculo, Sim. É fácil entre aspas, né? Muitas aspas. É uma coisa que você pega, é uma coisa que se alonga, que você põe peso e tal. E a mente, sabe? Como é que você vai explicar para o seu cérebro que... Você precisa repetir aquele movimento. Não vai conseguir. Verdade. Com muita dor no coração, com muita tristeza, a gente precisa parar por hoje, Sim. porque já deu o nosso tempo. E hoje não é o Maurício que está ali. Verdade. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Eu queria dar mais um recado. Sim. Que na verdade não é um recado, é um convite para que vocês continuem com a gente e ansiosos. Sim. Porque nos próximos episódios, talvez no próximo, a gente vai conversar com os representantes das ligas acadêmicas da fisioterapia. Temos, se eu não me engano, 4 ligas. Isso. Eu acho... LAFIC, LAFEU... LAFICART. A Liga da Saúde da Mulher. Saúde da Mulher. 4 ligas. 4 Vamos ligas. receber os representantes aqui para a gente entender o que eles andam fazendo. Exatamente. Maurício, obrigado por esse bate-papo. Foi muito gostoso estar aqui. Muito obrigada pela participação. Foi enriquecedora. Cada episódio a gente aprende mais. E com você hoje foi incrível. Eu que agradeço e, assim, para mim foi inexplicável, assim, a sensação de estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais e representando vocês, né, que não são fisioterapeutas, aqui com as curiosidades. Sim. E agradeço demais. Sempre que me convidarem, estarei aqui. Ótimo. E parabéns Vamos contar mais vezes, então. Com certeza. E parabéns pelo podcast, né? Maravilhoso, que traz tanto conhecimento científico quanto um bate-papo prazeroso para E você quem faz acompanha. parte disso também. Maurício está atrás das câmeras, hoje ele está aqui conosco, mas isso é parte sua também. Muito obrigada. Muito orgulho. Estamos aí. Até a próxima.